Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre alimentação saudável, exercício físico e o tratamento medicamentoso, seja os antidiabéticos orais ou as insulinas, para quem convive aí com diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ajudo você a conviver melhor com o diabetes, a ter conhecimento, porque o conhecimento eu acredito que realmente ele vai nos salvar. Então, e eu sei bem, né, quais são os desafios que a gente que tem diabetes passa no dia a dia, já que eu convivo com diabetes mellitus tipo 1 há mais de 40 anos. Na live de hoje a gente vai falar de um medicamento antidiabético oral, que ele é bastante usado, né, como parte do tratamento, principalmente de quem tem diabetes mellitus tipo 2, que ele é conhecido, né, como o princípio ativo dele lá de glibenclamida. E o que é importante a gente entender se você tem diabetes e usa esse tipo de medicamento? Que é uma coisa que eu sempre falo para vocês, eu não conheço ninguém, né, que consiga a médio e longo prazo conseguir ter um bom controle do diabetes sem se apoiar nos 3 pilares do tratamento, que é a alimentação, o exercício físico e o tratamento medicamentoso. Hoje a gente vai especificamente falar de um dos pilares, que é e um medicamento específico, no caso aí é a glibenclamida. Mas o que é importante que você entenda? Se você usa esse tipo de medicamento, é legal que você entenda, a partir do momento que você consumiu ele, quanto tempo ele vai demorar para começar a fazer efeito. A hora que ele fizer efeito, por quanto tempo ele vai fazer efeito? O tempo de efeito que ele tem vai durar quanto tempo no nosso organismo? Como é que o nosso corpo vai fazer para depois tirar aquele medicamento do sistema? Então, tudo isso é importante a gente entender. E daqui a pouco você vai conseguir entender melhor o porquê que é importante a gente se apoiar nos 3 pilares do tratamento, tá bom? Então, eu vou passar aqui, né? Eu trouxe uma colinha aqui para mim, porque é muito nome técnico, né? Voltado para a parte medicamentosa. Eu vou passar o conteúdo que eu separei aqui para vocês, né? Fazer uma relação também, eu vou falar da glibenclamida e depois a gente vai fazer uma relação dela com a parte alimentar. A glibenclamida com o exercício. Porque, como eu já falei, eu não conheço ninguém que a médio e longo prazo consiga aí ter um bom controle do diabetes. Consegue, às vezes, por curto período de tempo, às vezes uma restrição alimentar, né, uma dieta mais restrita, pode, às vezes, conseguir controlar a glicemia, mas não consegue se sustentar. Fazer muito mais exercício durante um período até consegue, depois não consegue sustentar. Então, é importante a gente entender como cada um dos pilares eles se relacionam e hoje não vai ser diferente. Eu vou falar basicamente do medicamento, de como ele ajuda e depois a gente vai fazer uma relação com os outros pilares do tratamento. E vamos lá, glibenclamida. Esse medicamento, ele tem aí nomes, né? Esse é um dos princípios ativos ali do medicamento, mas ele tem aí outros nomes aí no mercado, né, que são os nomes comerciais. Então, se você usa esse tipo de medicamento, é importante você primeiro entender que função que tem esse medicamento no nosso corpo, como é que ele vai agir. Para diminuir a concentração de glicose no sangue, esse tipo de medicamento, a glibenclamida, ela vai estimular o pâncreas a produzir uma quantidade maior de insulina. Então, ele é um medicamento que faz aumentar a quantidade de insulina no sangue. Aumenta a quantidade de insulina, ela vai sinalizar lá nos diferentes tecidos e vai remover glicose do sangue. Então, ele é um medicamento que ele é chamado de hipoglicemiante, porque enquanto ele está fazendo ação, a função principal dele é diminuir a concentração de glicose no sangue. Agora, uma coisa que é muito importante, que eu vejo as pessoas às vezes reclamarem, falam, poxa, eu estou tomando medicamento, mas minha glicemia está super alta. Vamos entender o seguinte, o tempo de ação do medicamento, que ele é um medicamento que vai produzir mais insulina. Ótimo, isso aí você já sabe. Agora, a partir do momento que você consumiu ali o antidiabético oral, o comprimido, quanto tempo demora para ele começar a fazer efeito? Isso é uma coisa importante, que muitas vezes as pessoas desconhecem. Acredita que eu tomei o medicamento e ele já está fazendo efeito. Não, não é assim. O medicamento ele não age dessa maneira. E no caso da glibenclamida não é diferente. A partir do momento que você consumiu o medicamento, que ele pode ser tomado em jejum ou ser tomado ali durante a refeição, isso aí não vai atrapalhar
a absorção dele, o tempo de absorção e o começo da ação é a mesma, mas como é que esse mecanismo, como é que esse medicamento ele vai começar a fazer efeito? Quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Vai demorar mais ou menos de 1 hora até 1 hora e meia. Então, olha que interessante. Muitas vezes, o que a gente vê, isso aí fazendo já uma relação com o exercício. Eu vejo muitas vezes as pessoas falarem, poxa, ó, eu acordo de manhã lá, tomo o meu medicamento, meu antidiabético oral, faço lá o meu de jejum, tomo lá um café, como alguma coisa e vou fazer exercício. Só que eu percebo que a minha glicemia, ao invés de diminuir, ela aumentou. Então você entende que nesse momento, o que está acontecendo? A pessoa tomou o medicamento agora. Ele vai começar a fazer efeito só daqui 1 hora e meia. E aí ele vai fazer o exercício. Só que ele comeu alguma coisa antes de fazer o exercício. Então quer dizer, está chegando nutrientes no sistema, que vai tender a aumentar a concentração de glicose no sangue. O exercício vai lá tentar remover essa glicose do sangue, mas sem o apoio do medicamento. E aí o que acontece? Normalmente a glicemia acaba ficando mais alta. E às vezes as pessoas acabam culpando o exercício. O exercício falam que é tudo de bom aí para quem tem diabetes, eu mesmo falo isso, mas a hora que vai fazer, fala, pô, mas eu tô fazendo e não tá dando resultado. Mas a gente tem que entender como é que os pilares do tratamento eles se conversam ali. Então, se você vai fazer o exercício em um momento que tem menos medicamento, para o exercício conseguir fazer um efeito maior, você tem que trabalhar numa intensidade um pouco mais alta ou por um período maior. Em vez de fazer uma caminhada ali de 30 minutos, 1 hora, vai fazer 1 hora e meia. Tem que aumentar o tempo. É o único jeito que você vai conseguir fazer com que o exercício seja mais eficiente para remover a glicose, já que a tendência é natural, já que tem menos medicamento, está chegando alimento também, a tendência natural é chegar muito mais açúcar lá no sangue do que o exercício consegue remover. Então isso é a primeira coisa que é importante você entender. Eu tomei o medicamento, ele vai começar a fazer efeito entre 1 hora, 1 hora e meia. Só que todo medicamento ele tem também um tempo de ação máxima. E qual é esse tempo de ação máxima? O tempo de ação máxima desse medicamento, ele é em torno aí de 4 a 5 horas. Então, quer dizer, você vai tomar o medicamento agora, ele começa a fazer efeito daqui 1 hora e meia, 1 hora e meia, e vai ter um tempo de ação máxima, quer dizer, vai ter uma quantidade maior desse medicamento agindo no sangue, depois de mais ou menos 4 horas que você tomou o medicamento. Então, olha que interessante, a gente sabe que quando a gente se alimenta, os carboidratos que a gente comeu na alimentação, em 2 horas eles já vão estar no sangue. Então olha como é importante a gente entender todo esse mecanismo agindo em conjunto. Porque se o medicamento que eu tomei, o carboidrato que eu comi lá na alimentação, ele vai chegar em 2 horas no sangue, ele chega antes do que o tempo máximo de ação do medicamento. Então é natural que tenda a acontecer o que? Um aumento na glicemia. Por isso que é importante a gente sempre fazer a mensuração da nossa glicemia. Faz a medida lá com a glicemia capilar, principalmente quando a gente vai se alimentar. Para saber quanto eu tenho de concentração de glicose no sangue, da quantidade que eu vou comer dos diferentes macronutrientes, que a gente sabe muito bem, isso aí a gente aprende desde o diagnóstico de diabetes, que carboidrato, tudo que a gente comer 100% vira glicose. Isso a gente sabe, aprende rápido. Só que muitas vezes a gente esquece que mesmo alimentos com proteínas, depois de umas 3 horas, também ele vai impactar na nossa glicemia. Numa proporção menor, porque da quantidade que você comeu, de 30% a 60% vai ser convertida em glicose. E gordura? Gordura depois de umas 4 horas, mais ou menos, 4, 5 horas, aí vai ser convertido mais ou menos 10% da quantidade de gordura que a gente comeu. Então, isso é uma coisa importante para a gente entender. O medicamento que eu estou usando, quanto tempo ele começa a fazer efeito, em que momento que vai ter mais medicamento lá circulando no sangue e o que eu estou comendo nesse período. Isso é extremamente importante, a gente fazer essa matemática, ter esse conhecimento. Por isso que eu falo que eu te ajudo a conviver melhor com o diabetes. Vai conviver melhor com o diabetes de que maneira? Tendo conhecimento. Então, se você usa a glibenclamida, entenda, eu tomo o medicamento, ele vai começar a fazer efeito daqui 1 hora, 1 hora e meia. Ele vai ter um tempo, né, de ação máxima ali no organismo entre 4 e 5 horas depois do tempo que eu tomei. E depois ele vai ter em torno aí de 8 horas, mais ou menos, de 8 a 10 horas, ele tem o que é chamado de meia-vida, né, do tempo do medicamento. O que quer dizer isso? Que depois de umas 8, 10 horas, você só vai ter metade daquela quantidade de medicamento que você tomou. Então, por exemplo, você tomou um medicamento lá que tem 5 miligramas, porque a glibenclamida ela é comercializada com doses mínimas, né, de 2,5 miligramas e doses máximas de 20 miligramas. Então,
o número que você tem ali do medicamento, da quantidade dele, da concentração, a hora que você tomar, depois de umas 8, 10 horas, vai ter só metade dessa quantidade fazendo efeito ainda no organismo. Então tudo isso é importante a gente entender para saber em que momento que eu posso me alimentar, que tipo de nutriente que eu vou escolher para comer naquele momento. Só que é importante sempre medir a glicemia, principalmente antes de se alimentar. E na medida do possível, eu falo da medida do possível, a gente sabe dos problemas que a gente como diabético muitas vezes tem para conseguir todas as tiras, esse tipo de coisa, mas dentro da sua possibilidade, se for possível medir sim, a hora que você, antes de você comer, depois da quantidade de nutrientes que você está comendo, dar o período ali adequado e medir novamente. Porque sempre é falado para medir 2 horas antes, você vai medir a quantidade de carboidrato que você comeu e a relação, teve lá o quanto impactou na glicemia depois de 2 horas. Mas tem os outros nutrientes que muitas vezes a gente tem que contar também. Então isso aí é uma coisa que você tem que conversar aí com o seu médico, né, com o seu nutricionista, para poder ajustar aí em que momento vai fazer essa medição. Então, glibenclamida faz aumentar a quantidade de insulina no sangue. Quando a gente toma, vai começar a fazer efeito depois de 1 hora, 1 hora e meia. Vai ter um efeito, né, de maior concentração desse medicamento, daquela dose que você tomou, do horário que você tomou, depois de umas 4, 5 horas que você tomou. E a partir de 8, 10 horas depois do horário que você tomou, você sabe que só metade daquela dose inicial que você tomou é que está aí fazendo efeito no organismo. E como é que funciona depois a saída desse medicamento do nosso sistema? Porque isso aí está sendo metabolizado, ele está sendo usado ali pelo organismo. E aí precisa ser removido do sistema. Como é que funciona isso aí? 50% da quantidade que está sendo removida do sistema, ela vai ser removida pela urina. Então, quer dizer, os rins vão ter que trabalhar no processo de filtragem do sangue, transformando o sangue em urina, para poder expelir os resíduos aí desse medicamento. E a outra metade vai sair por onde? Pelo fígado. O fígado manda para o intestino e depois ele vai ser expelido pelas fezes. Então, todo esse processo, muitas vezes, o medicamento em si, ele ainda fica com resíduos no nosso corpo, às vezes por períodos muito maiores do que 24 horas, por conta dessa parte, principalmente, que vai ser removida aí, pelas fezes. Então, demora um pouco mais. Pela urina, é um pouco mais rápido, mas entenda que o medicamento você vai consumir, ele tem ali o tempo de ação dele, e depois ele vai ter que ser removido do sistema. E para essa remoção acontece uma parte pela urina, 50%, quer dizer, metade pela urina, e a outra metade pelas fezes. E quais são as vantagens que a gente tem em relação a usar a glibenclamida aí como parte do tratamento? Isso é uma coisa que normalmente o médico vai avaliar na hora de prescrever, né, para você o medicamento, mas é importante que você entenda isso também. Então assim, a glibenclamida, como vantagem, ele tem é um medicamento que ele, de primeiro momento, né, é previsto que ele vai conseguir diminuir a sua glicemia de jejum entre 60 e 70 miligramas por decilitro. Então, quer dizer, você teve lá o diagnóstico de diabetes, sabe que você está acordando com a glicemia lá 200 e alguma coisa. Se você começar a tomar a glibenclamida, certamente vai diminuir esse valor entre 60 e 70. Então, vai tirar desse valor que você está acordando aí pela manhã. Espera-se que haja uma diminuição entre 60 e 70 miligramas por decilitro. E as vantagens que a gente tem, né, nessa situação toda é que esse medicamento ele ajuda, né, por aumentar a concentração de glicose circulando no sangue, ele vai impactar, diminuir a glicemia, né, entre 60 e 70, e quanto isso representa mais ou menos no nosso controle, que é feito ali periódico, para a gente saber como é que está a variação na glicemia no nosso sistema, através do exame de hemoglobina glicada. Então, na hemoglobina glicada, espera-se uma diminuição entre 1,5% a 2%. Então, se você está fazendo, começou o tratamento agora, né, usando a glibenclamida, e você está com uma hemoglobina glicada, por exemplo, de 8,5%, 9%, entenda que você vai, o que espera que o medicamento vai ajudar a diminuir na hemoglobina glicada é 1,5% a 2%. Então, se está 9%, você vai vir para 7%, se tiver 8%, vai vir para 6% no máximo. Então, por isso que eu falo da importância da gente se apoiar nos outros pilares do tratamento do diabetes. Porque a gente sabe que, de primeiro momento, né, claro que o seu médico vai te avaliar e vai determinar um percentual de hemoglobina glicada que seja mais adequado para o seu tratamento, mas de uma maneira geral,
a gente sabe que tendo a hemoglobina glicada menor do que 7%, indica aí um bom tratamento do diabetes. Claro que não só a hemoglobina glicada isoladamente, mas também o tempo que você consegue manter sua glicemia no alvo, com valores acima de 70 e abaixo de 180, e de preferência com uma quantidade, a menor quantidade possível, tanto de hiperglicemias, né, acima de 180, como também de hipoglicemias. Porque não adianta nada falar, quando você tem de hemoglobina glicada, eu tenho 6% de hemoglobina glicada. Nossa, que bacana. Quantas hipoglicemias você faz? Quer dizer, faz mais hipoglicemia do que vive bem. Então, isso também é ruim. Então, tem que fazer uma relação com todas essas variáveis aí para ter um bom controle do diabetes e, claro, uma boa qualidade de vida, porque senão nada adianta. E aí a vantagem que a gente tem é, por ser um medicamento que ele é hipoglicemiante, quer dizer, ele tende a manter a glicemia mais baixa, baixando aí de 60 a 70 com referência à glicemia de jejum, se consegue ter aí um menor risco de aparecimento de complicações crônicas do diabetes, principalmente aquelas que são microvasculares. Então, de primeiro momento, a retinopatia, isso aí foi mostrado num grande estudo, né, que é o UKPDS. Então, nesse estudo foi analisada a glibenclamida e foi mostrado que realmente as pessoas que usavam a glibenclamida, por ter uma diminuição na concentração de glicose do sangue, conseguiram aí diminuir o aparecimento, né, a médio e longo prazo, de retinopatia diabética e também de alterações aí renais por conta de excreção de proteína lá no rim, né, por ter aí um melhor controle do diabetes. Só que, e também assim, comparando com outros antidiabéticos orais, a glibenclamida, ela mostra aí uma diminuição mais acentuada na hemoglobina glicada, né, conseguindo diminuir aí de 1,5% até 2%. Então, algo que é vantajoso para a gente. Só que também existe, a nossa vida é cheia de vantagens e desvantagens, né? Existem também as desvantagens desse medicamento. Então, uma delas, hipoglicemia. Mas quer dizer, poxa, porque eu estou tomando glibenclamida, então eu preciso comer toda hora. Nada disso. Como eu falei, é importante que você entenda em que momento você está consumindo o medicamento. Eu acordo, sei lá, o horário que você tomou o medicamento, não sei, 8 horas da manhã. Então você sabe que de 4 a 5 horas depois que você tomou o medicamento, então quer dizer, entre meio-dia e 1 hora da tarde, é o tempo maior de ação dele, que geralmente vai calhar mais ou menos ali com o horário do almoço da maioria das pessoas. E depois de 8, 10 horas, quer dizer, lá pelas 6 da tarde, por aí já vai ter só metade do medicamento fazendo efeito. Então, tudo isso é importante. É importante você, eu tomei medicamento, nossa, eu tenho que comer agora, que senão vai me dar hipo. Não, mas próximo lá do meio-dia, 1 hora da tarde, que você sabe que vai ter uma quantidade maior de medicamento fazendo efeito, tem sim que medir a glicemia e comer alguma coisa. Não ficar sem comer, pular uma refeição, por exemplo, principalmente no momento que tem mais medicamento fazendo efeito, que certamente ele é um medicamento anti-hipoglicemiante e o risco de hipoglicemia, sem dúvida alguma, ele existe. A desvantagem, uma outra desvantagem que tem com a glibenclamida é que ela acaba promovendo o ganho de peso, né? Então, as pessoas que usam glibenclamida notam um aumento no peso. E muitas vezes tem também essa relação. A pessoa usa um hipoglicemiante e fala, se eu não comer, eu vou fazer hipoglicemia. Então, para não fazer hipoglicemia, às vezes come um pouco a mais. Isso aí acaba ajudando também nesse ganho de peso. Mas é importante que se você, mesmo controlando sua alimentação, percebe, eu estou aumentando um pouquinho o meu peso, provavelmente é por conta da glibenclamida, que é uma das vantagens que a gente tem com esse medicamento. Só que, por outro lado, a gente pode compensar isso. Compensar de que maneira? Se exercitando mais. Então, fazendo exercício com intensidades mais altas, para a gente gastar mais energia. Então, com isso, a tendência natural, você acaba amortizando essa desvantagem do medicamento. Isso aí é fácil de resolver. E além do ganho de peso, ele mostra, né, alguns estudos mostram que ele não tem proteção contra a retinopatia diabética. Então, a clorpropramida, ela acaba não protegendo contra a retinopatia. Então, você vê como é interessante, né, algumas situações. Um grande estudo mostra que pelas pessoas ficarem com a glicemia mais baixa, tem menos risco de desenvolver complicação microvascular, quer dizer, menos retinopatia e menos nefropatia diabética. Mas
um dos componentes do medicamento ele realmente não protege contra a retinopatia. Então, por isso a importância da gente não apostar nossas fichas no tratamento de diabetes somente em um dos pilares. Eu estou tomando medicamento, então beleza, como o que eu quero e não faço exercício. Não vai dar certo, porque tudo, como eu falei, tem vantagens e desvantagens, e essas desvantagens, uma maneira da gente amortizá-las é realmente incluir aí o exercício como parte do tratamento. Esse medicamento, ele tem uma outra desvantagem que é assim, questão de contraindicação. Então, quando ele é contraindicado, quando uma pessoa com diabetes, por exemplo, não pode usar a glibenclamida como parte do tratamento. Quando essa pessoa for gestante, né, por conta do... Isso aí, não só a glibenclamida, mas também existem outros medicamentos que são, nesse caso, para o tratamento de diabetes, precisa ser substituído pela insulina. Por conta de qualquer medicamento que a mãe normalmente consumir, ele vai atravessar a placenta, né? Então isso é um risco também aí para o feto. Então nesse caso não é recomendado aí para gestante. Então no caso da mulher que tem diabetes tipo 2, está usando a glibenclamida e de repente engravidou, durante a gestação ela realmente não vai usar o medicamento como parte aí do tratamento, que é para evitar aí qualquer risco de inclusive hipoglicemia durante a gestação, que também é uma situação muito perigosa, né? De repente faz uma hipoglicemia, sofre uma queda, realmente é uma situação muito que deve ser sim evitada. Para quem tem problemas renais, por exemplo, de insuficiência renal, quer dizer, a taxa de filtragem glomerular já está muito diminuída. Para essa pessoa também não é recomendado. E como a gente viu, esse medicamento, 50% dele é expelido pelo rim. Então, quer dizer, se o rim não está funcionando direito, é um medicamento que não é aconselhado aí ser usado como parte do tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Para quem tem também insuficiência hepática, que a gente viu que os outros 50%, quer dizer, a outra metade do medicamento, ela vai ser removida lá pelo fígado. Então, se a pessoa tem já algum problema relacionado à função do rim e a função relacionada à parte do fígado, também não é recomendado aí esse tipo de medicamento. E uma coisa que é importante aqui agora a gente falar, depois se você tiver alguma dúvida em relação ao medicamento, pode mandar aí que depois eu respondo, tá? Mas agora é importante a gente relacionar esse medicamento com os outros pilares do tratamento no diabetes. Então assim, você tem diabetes tipo 2, você está usando a glibenclamida como parte do tratamento, então entenda, quando você acordar de manhã e tomar o medicamento, vai demorar pelo menos 1 hora, 90 minutos para o medicamento fazer efeito. Então isso é importante você entender. E outra coisa que é importante a gente entender. Normalmente, talvez você tenha diabetes, você já fez esse teste, por exemplo, acordou de manhã, mediu sua glicemia lá, ficou um período sem comer nada e foi medir de novo. E viu que ela aumentou. Isso é uma coisa que naturalmente acontece no nosso sistema. Porque para a gente poder despertar, para a gente acordar, o nosso corpo precisa produzir mais calor. E você está dormindo lá tranquilamente, só chegou a hora de você despertar. Como é que o sistema trabalha para despertar? Para fazer a gente acordar? Ele faz a nossa frequência cardíaca aumentar. E com isso libera um hormônio que é chamado adrenalina. E a adrenalina, ele é um hormônio que faz o coração bater mais rápido, isso produz mais calor, a gente acaba despertando. Só que a adrenalina, uma das funções dela é dificultar a ação da insulina. Aquela insulina que já está circulando no sistema, ela aumenta a resistência à ação da insulina. Então, é natural, quando a gente acorda pela manhã, você medir sua glicemia em jejum, tenha em mente que se você não, para quem usa insulina, às vezes, né, que nem no meu caso, tipo 1, às vezes à noite a bomba toca lá, que tá um pouco mais alta a glicemia, você aplica ali insulina, então de manhã você acorda, às vezes tem insulina ativa ainda no sistema. Então nesse caso não, né, a glicemia, o valor que você mediu, a tendência natural é ele continuar baixando. Agora, no caso de você despertar e não ter insulina ativa ali no sistema, certamente a tendência natural é aumentar a glicemia. Então fique atento a isso, porque você vai acordar com um nível de glicose no sangue, daquele valor a tendência natural é aumentar por uma reação fisiológica do nosso sistema, e junto com isso, normalmente pela manhã a gente acorda, vai lá fazer o desjejum, quer dizer, vai tomar café da manhã, com isso vai chegar mais nutrientes no sistema que vão tender a aumentar mais ainda a glicemia,
Muitas vezes aí vai falar fazer exercício, foi o que eu falei, né? Fazer o exercício, de repente não baixar exatamente a glicemia por conta dessas situações. Então, tudo isso aí a gente precisa, se você usa a glibenclamida, entender essa situação como parte aí do seu tratamento. Então, o que eu falei de fazer a relação da glibenclamida com os outros pilares. Então, por exemplo, com a alimentação. Se você acordou pela manhã com a sua glicemia já 140, 150, você sabe que daquele valor o natural é continuar subindo por uma reação fisiológica do nosso sistema. Na hora que você for tomar o café da manhã, é bom que você, naquela refeição, tente evitar um pouco mais os alimentos que contêm carboidrato, que contêm glicose. Porque é comum a gente acordar pela manhã, tomar café, muitas vezes as pessoas gostam de tomar leite junto, leite tem carboidrato. Comer pão, comer fruta, às vezes tem carboidrato. Então, nessa refeição seria interessante evitar um pouco o carboidrato e dar preferência para alimentos que contenham outros nutrientes, principalmente a proteína, porque se a gente ficar se entupindo de gordura também não é uma coisa muito boa para o nosso sistema. Então, nessa refeição especificamente, comer talvez mais proteína, porque vai demorar umas 3 horas e só uma parte da proteína é que vai ser convertida em glicose. Então aí depois no almoço a glicemia está mais baixa, porque o medicamento já está fazendo efeito, você já fez exercício talvez nesse período, vai fazer à tarde, já tendeu a diminuir mais a glicemia. E aí sim você pode consumir aí alimentos lá com carboidrato. Então isso é importante, fazer essa relação, quer dizer, eu vou comer agora, o medicamento que eu tomei lá, ele está fazendo efeito ou não? Quanto está a minha glicemia? Essa é a grande chave, né, da nossa tomada de decisão. Porque eu vejo, eu participo de vários grupos e as pessoas muitas vezes perguntam, falam, diabético pode comer, colocam lá vários alimentos. Quer dizer, a resposta é sempre igual, depende. Porque se você está com a glicemia um pouco mais baixa, eu estou fazendo um episódio de hipoglicemia. Eu posso comer lá algo que é doce? Sem dúvida alguma, você deve comer naquele momento, que precisa aumentar a sua glicemia. Agora, se sua glicemia está 200, certamente naquele momento não é adequado comer. Então, para a gente, essa relação do medicamento, saber quanto o medicamento está ali em ação e na hora que você vai comer, saber exatamente quanto está o valor da sua glicemia. Isso ajuda muito a gente escolher naquela refeição se você pode comer um pouquinho mais de carboidrato ou vai evitar um pouco o carboidrato naquela refeição. Evitar, que eu falo, um pouco mais do que você normalmente já vem fazendo. Isso é uma estratégia que a gente usa para associar o efeito do medicamento junto com a alimentação. A glibenclamida em relação ao exercício. Isso é uma coisa importante. Porque, como eu falei, no início da manhã, se você tomou lá um medicamento e vai lá fazer o exercício, ainda pouco tem medicamento fazendo efeito. Então o risco de fazer hipoglicemia, ele diminui bastante. Agora, se você for fazer o exercício em um momento que já está fazendo ali umas 4, 5 horas que você consumiu o medicamento, o risco de hipoglicemia ele acaba, de certa maneira, aumentando. Então, por isso a importância de medir a glicemia antes de começar a fazer o exercício. E também depois no final, para ver que efeito que o exercício trouxe para a concentração de glicose no seu sangue. Então você vai fazer o exercício. Quanto tempo faz que eu tomei o medicamento? O que eu comi? Porque isso é importante também. Por exemplo, você acordou com a glicemia um pouco mais alta, comeu mais proteína, menos carboidrato. Já está fazendo aí 4 horas, 5 horas. Então, quer dizer, está aumentando a concentração do medicamento no sangue, que já está removendo a glicose. O exercício, naturalmente, vai acelerar esse processo. O que vai acontecer numa situação dessa? O medicamento em maior concentração está tirando a glicose do sangue e o exercício também está tirando a glicose do sangue. Então, certamente, o risco de fazer hipoglicemia nesse momento, ele acaba, sim, aumentando. Por isso a importância da gente medir a glicemia antes, lembrar o que comeu lá, se já o que comeu de nutriente já chegou realmente, está chegando ainda, para evitar um episódio de hipoglicemia. Se não tem nutriente nenhum, está um pouco mais baixa a glicemia, certamente precisa comer aí alguma coisa antes de começar a fazer o exercício, quer dizer, alguma coisa leve que contém ali um pouquinho de carboidrato para ajudar a diminuir esse risco de hipoglicemia lá durante o exercício ou mesmo após o exercício. Porque o exercício ele tem um mecanismo que ajuda muito o nosso organismo,
que é durante o momento que a gente está fazendo exercício, nossos músculos estão trabalhando, o músculo ele consegue remover o açúcar do sangue, independente de ter insulina ou não ali agindo. Então isso é uma coisa boa para o nosso sistema. E depois do exercício, aqueles músculos que foram trabalhados durante o exercício, eles ficam mais sensíveis à ação da insulina. Então, mesmo que tenham quantidades menores de insulina circulando, ele consegue sinalizar o músculo e vai ser feita aí toda a série de reações bioquímicas para remover a glicose do sangue. Então, o exercício ele ajuda tanto a diminuir agora a glicemia, como também horas depois do exercício físico. Então, algo importante para a gente saber, principalmente quando você faz, por exemplo, o exercício lá no início da manhã, onde tem pouco medicamento fazendo efeito, só que na hora que, depois de 4, 5 horas que você tomou um medicamento que vai ter uma dose maior de medicamento fazendo efeito, e você já fez o exercício, os músculos que foram trabalhados nos exercícios, eles estão mais sensíveis à ação da insulina. Então eles vão conseguir tirar a glicose do sangue mais rápido. E isso pode aumentar o risco de você vir a fazer algum episódio de hipoglicemia. Então por isso a importância da gente entender, né? Por isso que eu falo que eu ensino você a conviver com diabetes, principalmente através do conhecimento. Então, quando você conhece o efeito do medicamento que você usa, o quanto de exercício você faz, o quanto você está comendo, em que momento você está comendo, em que momento você está fazendo o exercício em relação ao tempo de ação do medicamento. Tudo isso facilita muito a nossa vida e o nosso convívio com o diabetes. Porque isso aí é uma coisa que outro dia até eu estava vendo um amigo meu que ele é psicólogo, né? E ele estava falando do diabetes, né? Da pessoa com diabetes aceitar o diabetes. É o Rafael Marques, né? Que ele é o psicólogo lá da Associação de Diabetes do ABC. Ele é voluntário lá também, eu também sou voluntário na Associação de Diabetes do ABC, então ele estava comentando ainda em uma live, ele estava falando que a partir do momento que a gente está com diabetes, a diabetes está com você. Então, onde você for, nos momentos felizes, nos momentos tristes, se estiver viajando, se estiver trabalhando, se estiver dormindo, a diabetes está com você. Então, a gente tem que aprender a conviver melhor com o diabetes. E a gente aprende de que maneira? Com conhecimento. E aí, essa é a primeira parte. Eu conheço, eu sei como fazer e o que fazer. Só que a segunda parte é colocar tudo isso em prática. Tá bom? Então essa é a ideia aqui da Live D20, trazer conhecimento que você consiga estruturar aí no seu dia a dia, aplicar esse conhecimento e certamente conviver melhor aí com o diabetes, tá bom? Então muito obrigado a você que acompanhou, né, mais essa Live D20. Se você gostou desse conteúdo, você conhece alguém aí que tem diabetes, que usa a glibenclamida como parte do tratamento, encaminha para ele esse vídeo, né, que isso é importante. Né, para a gente, a ideia de criar informação é que ela chegue nas pessoas, né, senão não adianta nada. Então, você conhece alguém que usa glibenclamida, passa para essa pessoa que eu tenho certeza que o que eu falei aqui hoje vai ajudar essa pessoa a ter um melhor controle do diabetes, que é o que a gente quer para todo mundo aí que convive com diabetes. E se você está assistindo pelo YouTube, curte o vídeo se você gostou desse conteúdo. Não esqueça também de compartilhar, que isso ajuda muito aí ao YouTube mostrar também para mais pessoas esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado a você que acompanhou a Live D20 e lembre-se que o conhecimento salva e que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!